a gente vai usar o Docker para fazer isso. O problema aqui é que tem que instalar o Docker. Quero que vocês façam o seguinte, abre aí um terminal para vocês. Vem aqui e copia linha por linha, tá? Não pega tudo de uma vez não, que vai dar tudo errado. Copia esse primeiro comando, dá um Ctrl C aqui. Para colar no terminal é Ctrl Shift V. E aí roda. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a instalação disso que você pediu. No meu caso já estava instalado, então ele não fez nada. E aí continua. Adiciona a chave. Vamos criar um arquivo, vamos configurar, abrir esse arquivo para configuração. Quando você abrir esse arquivo para configuração, ele vai pedir a senha do seu usuário atual. Por algum motivo ele está fazendo isso 2 vezes. E aí lá dentro você vai colar essa linha aqui, ó. Cola lá dentro. Isso está fazendo o quê? Eu estou adicionando um novo repositório de software. Para quando a gente for atualizar o sistema e coisas do tipo, ele olhar lá se não tem atualização também do Docker. Essa linha já está configurada para o Linux Mint 20 que a gente está usando aqui. Salva, fecha, e aí roda esse último comando para atualizar a lista de software disponível e instalar o Docker. Então, a gente instalou o Docker. Só que trabalhar com o Docker na linha de comando para startar, parar as coisas, embora funcione, não é muito bacana para a gente, ainda mais que a gente ainda não viu como é que usa o Docker direito. Ao invés de trabalhar direto, a gente vai usar uma ferramenta chamada Portainer. Esse Portainer é como se fosse um gerenciador de containers e de imagens do Docker que a gente pode estar usando. A gente pode rodar o Portainer dentro de um container do Docker. Então, olha que loucura! A gente vai instalar uma ferramenta dentro de um container do Docker para gerenciar o Docker. E vai dar certo. Para isso, a gente vai rodar esses 2 comandos aqui. Esse vai criar um volume na nossa máquina, depois eu vou explicar o que é isso. Esse segundo vai startar o Portainer para a gente vai rodar ele na porta 9000 da nossa máquina, e ele vai estar configurado para sempre estar rodando. Então, quando você reiniciar a sua máquina, o Portainer já vai estar executando. Bom, feita essa instalação, se a gente vier agora no navegador e abrir aqui localhost 2.9000, ele vai startar o Portainer. Primeira vez que você roda isso aqui, ele vai pedir para você cadastrar a senha, um usuário e senha, se eu não me engano, do administrador. Lá na prática eu tenho isso, ou não. Mas eu recomendo o seguinte, olha. Na primeira execução, você vai cadastrar a senha do admin. Eu coloquei de 1 a 8. Não pode ser menos de 8 caracteres, por isso que eu botei de 1 a 8, tá? Ele não aceita menos de 8. Então põe de 1 a 8 que você nunca vai esquecer essa senha do Portainer. E nessa mesma janela, depois que você cadastrar esse usuário e senha, ele vai abrir uma tela para você fazer uma opção. Você vai pegar Docker lá na esquerda e vai clicar no botão de conectar. Isso tem que ser feito na primeira execução, tá? Ele vai abrir nessa tela aqui. E aí nessa tela aqui você pode mexer nos containers e tudo mais local. Tudo que está na sua própria máquina. É só clicar aqui. E aí você consegue ver tudo que está rodando em relativo ao Docker na sua máquina. Eu consigo ver os containers que eu já tenho. Eu consigo ver as imagens que eu já tenho baixadas. Eu consigo ver os volumes, as redes. Tudo está aqui já. A gente vai usar o Portainer para quê? Toda hora que você precisar do banco de dados, você entra nele, vai lá nos containers. Depois que a gente tiver criado, vocês ainda não têm ele, vocês vão selecionar o container do banco e vão dar Start. E aí o container vai estar rodando para você, o MariaDB. Terminou de usar, não quer mais, pode ir lá e dar um Stop. E aí não está mais rodando e não vai estar mais usando os recursos da sua máquina. É isso que a gente vai estar fazendo aqui. Lá na prática, eu falo de criar um atalho para disparar o Portainer. Isso aqui não é obrigatório, tá? Isso aqui vai acabar colocando um ícone no desktop. Quando você clicar nesse ícone 2 vezes, ele vai abrir essa página de login
no navegador para você. Pura preguiça. Só vir aqui, localhost 9000, vai cair aqui de novo. Mas se vocês quiserem criar, tem aqui explicando como é que faz isso no Linux Mint Cinnamon. E aí sim, vamos instalar o MariaDB usando o Docker. Vocês vão, de novo, rodar dois comandos. Isso aqui são dois comandos. Esse é o primeiro, isso aqui é o outro comando. Eu vou criar aqui também que a gente faz junto. Ó. Eu vou botar um 2 no meu porque eu já tenho um aqui. MariaDB2, MariaDB Data 2. Pronto. Então, ó, vai lá no terminal. Ctrl Shift V. Ele vai criar um volume. E aí o segundo comando vai criar o container e vai startar ele. Tá feito. No meu caso, como eu já tinha feito o download da imagem, das layers da imagem, já veio, já rodou de uma vez. E vocês provavelmente ele vai fazer uns downloads aí, porque vocês não vão ter a imagem já baixada na máquina de vocês. Mas depois que você tem pronto, a velocidade com que eu crio um container rodando o MariaDB, quase que instantâneo aqui. E eu posso rodar quantos eu quiser. Não vai ocupar os mesmos recursos que uma máquina virtual, por exemplo, ocuparia. Isso a gente vai ver depois com mais detalhe. E aí, uma vez que você criou isso, lá no Portainer, você vai ter o seu container rodando o banco de dados. No caso de vocês, é o MariaDB. Já criou e já está em execução, você já pode acessar ele. Esse banco que eu estou criando nessa prática, ele vai rodar o MariaDB na porta 3309. Então você, na sua máquina, para acessar esse banco dentro do container, você tem que acessar a porta 3309. Eu não coloquei na porta 3306 porque de repente você já tem um banco instalado na sua máquina, uma SQL da vida, por exemplo, e você não quer que tenha conflito. Outra coisa que a gente vai precisar, depois de botar o MariaDB para rodar, é do Workbench. MySQL Workbench. Esse você tem que baixar e instalar. Eu não sei se a versão que está no repositório do Ubuntu já é a versão mais atual. Na dúvida, pega direto lá do desenvolvedor. Vamos pegar essa URL, vamos escolher o sistema operacional, é um Ubuntu Linux, qual versão? 20.04. Você pegou o Linux Mint 20, que nem eu indiquei no início da disciplina, ele é baseado no Ubuntu 20.04. Então, esses pacotes servem para a gente. E aí faz o download do pacote Deb. Tá? Pega esse aqui, não precisa ser o segundo, é o primeiro mesmo. 22 MB, faz o download. Eu vou te falar para você fazer login e tal, não precisa. É só clicar nesse link aqui, não, obrigado, só faz meu download aí. Ele vai fazer o download para vocês. Esse arquivo que ele baixou, ele tem uma extensão .deb, que é do gerenciador de pacotes que o Ubuntu usa aí no caso. Se você clicar duas vezes nesse arquivo, ele já vai abrir a instalação dele para vocês. E aí é só você falar para instalar. Tá? Só clicar no install, ele vai pedir a senha, você dá lá uns nexts da vida, vai estar instalado para vocês. Aqui, quando vocês abrirem o Workbench, vai ter uma conexão aqui, acho que vai estar com o nome localhost, alguma coisa assim. Essa conexão padrão, ela não pode ser usada do jeito que ela vai estar lá. O padrão acho que é localhost. Por que ela não vai ser usada? Porque ela vai estar apontando para a porta 3306, que é a porta padrão, geralmente, onde o MySQL roda. Então, o que você vai fazer nessa conexão que já está aqui? Você pode clicar com o botão direito e editar ela. No caso, o que a gente vai mudar? Se você quiser, você pode mudar o nome. Eu coloquei aqui que é o MariaDB que está rodando no container. E eu mudei a porta para 3309. Só isso. E aí, se lá no Portainer o seu MariaDB estiver executando, a gente vai conseguir testar. Algumas coisas que vão acontecer. No caso, como esse Workbench ele foi feito para rodar com o MySQL, vocês vão perceber que ele vai dar uns warnings. Olha, era para conectar com o MySQL, ele percebeu que não era, ele não vai gostar muito não. Você manda continuar assim mesmo, e vai funcionar. Tá?
Então faz essas duas mudanças do nome e da porta. E aí se você clicar duas vezes na conexão, ele já vai estar conectado para vocês lá no servidor do MariaDB que a gente está usando. Então ele vai dar algumas mensagens, vai te falar, por exemplo, que acho que na primeira vez que você roda, ele vai falar que o sistema operacional não é o correto. É porque ele foi feito para rodar no Ubuntu e está rodando ele no Linux Mint. Você manda ele continuar assim mesmo, ignora o problema. Se você for abrir conexão a primeira vez também, ele vai falar, oh, esse banco que eu estou conectando não é o MySQL. Você ignora, manda continuar, que vai funcionar assim mesmo. E uma vez que está com ele aberto, você pode usar ele normalmente para fazer o que você quiser aqui. A gente tinha feito a gravação, a busca. Faltou alguns aqui, vamos fazer eles, porque a gente vai usar os mesmos testes nas outras classes. Como é que eu testo se o buscar todos que está implementado lá no DAO está funcionando? Eu vou pegar um pedaço desse aqui, eu vou copiar ele, na verdade, e a gente vai mudar esse código. Como é que eu vou fazer esse teste? Vamos lá. Eu tenho que ir no DAO e chamar o método buscar todos. Esse método me devolve uma lista de contato. Ctrl Shift O, Java Util List. Ok, eu peguei todos os contatos. Como é que eu sei que deu certo isso? Vamos lembrar. Antes do teste rodar, o JUnit rodou o método anotado com before it. Quando ele rodou esse método, a nosso DAO Factory já abriu a conexão, já criou o nosso DAO e já disparou o DB Setup Tracker. Ou seja, o nosso banco, se tinha alguma coisa nele antes do teste, vai ser apagado e ele já vai inserir aquelas 3 operações. Lembra que tem 3 operações pré-definidas lá na classe operações comuns? Já estava definido que ele vai fazer o quê? Inserir os dados, ele vai limpar tudo, resetar o autoincremento e inserir os dados básicos. Então eu sei que antes do meu teste já tem 3 contatos inseridos no banco. Eu já sei dessa situação. Então quando eu vou fazer o teste aqui, eu posso fazer várias formas. Uma delas é, esse contatos que eu recebi, tem 3 contatos lá dentro? É uma ideia. Ó. Acerte equals. Eu esperava 3 contatos.size. Tem que me devolver 3. Esse é um teste do buscar todos. O que mais eu podia testar? Bom, não é porque tem 3 que tá realmente os 3 que eu achava que tinha lá dentro. Então tá. Eu podia pegar nesse contatos. O primeiro contato é a Grossbuilder. Eu podia olhar o nome desse contato e esse nome tem que ser Grossbuilder. Então aqui, ó, eu vou até aproveitar, ó. Ó, o nome do primeiro contato que eu recebi tem que ser Grossbuilder. Se você quiser fazer a mesma coisa para os outros dois, ó, o segundo contato vai ser o Estrobilobaldo. E o terceiro contato, que eu nunca vou lembrar, é o Zirgonisvaldo. Então, contato 0, contato 1, contato 2. Ó. Então, eu busquei todo mundo. Se eu recebi 3 contatos e os nomes deles forem Grosbildo, Estrobilobaldo e Zirgonisvaldo, é porque eu peguei todos. Aí pensa, eu preciso restartar o DB Setup? Ele precisa apagar o banco e gerar de novo? Não. Eu não fiz nada nesse teste que mudou o banco do último teste. Afetou o próximo teste, na verdade. Eu não inseri ninguém, eu não removi ninguém, eu não alterei ninguém. Então, do jeito que está agora o banco, ele pode ser usado no próximo teste. Então, eu aviso o DB Setup, olha, pula o próximo lançamento. E aí está feito o nosso teste de buscar todo mundo. Como é que eu vou testar a remoção? Vamos lá, eu vou copiar daqui. Eu vou mandar remover. Se eu cheguei aqui, eu já sei que o banco está naquele ponto com 3 contatos lá dentro. Então, se eu vier no DAO e pedir para ele, olha, remove para mim, ele espera receber um contato. Eu tenho que passar para ele um objeto contato.
Então vamos pensar, eu podia fazer isso de duas formas. Eu podia ir no DAO e buscar um contato. Por exemplo, pega o contato 1 para mim e aí remove ele do banco. Isso vai dar certo, é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer, ao invés de buscar o contato no banco, eu podia criar um objeto contato. E aqui eu já passava, o código é 1, o nome é GrossBuilder. Se bem que o resto das informações acho que nem precisa. Se eu deixar em branco aqui, acho que não vai afetar em nada. Telefone e e-mail. Endereço, telefone, e-mail. E na verdade, o que ele precisa de informação para remover? Se você olhar lá no método remover, ele só vai pegar no contato o ID do contato. Então, esse objeto que eu mando aqui é só para pegar o contato dele. Então, aqui, se eu criar um objeto que tenha o ID, ele também vai funcionar. Eu já consigo vir e pedir para fazer a remoção. Um dos dois jeitos vai funcionar aqui para gente. Eu vou deixar só o segundo aqui. Como é que eu sei que funcionou? Aí que vem meu teste. Ó. Eu peguei e pedi para ele, remove a GrossBuilder. Tem várias coisas aqui que a gente pode testar. Por exemplo, ó, vamos aproveitar do anterior. Ó. Se eu buscar todos os contatos agora no banco, depois que eu removi a GrossBuilder, tem que ter quantos lá? Mas tem que ter 2 contatos. Se eu perguntar agora quem é o primeiro contato que eu recebi, quem vai ser o nome dele? Tem que ser o Estrobilobaldo. E o segundo contato? Tem que ser o Zirgonisvaldo. Se você quiser, você podia fazer uma busca. Ó. Eu podia fazer contato, receber uma busca da chave 1. Chave 1 era a chave da GrossBuilder, não deveria estar mais no banco. Se não está no banco, o meu buscar, quando ele não encontra, ele devolve nulo. Então eu tenho que fazer o quê? Acerte null contato. Ou seja, não vai conseguir achar um contato com a chave 1. Testei de várias formas aqui. Eu removi, eu olhei se o tamanho, a quantidade de contatos diminuiu e se tem lá os 2 outros contatos e o primeiro que eu removi não está mais lá. Nesse caso, eu posso pular a inicialização do DB Setup? Não, porque eu mexi no banco, eu tirei um contato do banco. Então, no próximo teste, não vai estar mais com aqueles 3 contatos e tudo mais. No próximo teste, eu preciso que o DB Setup vá lá e refaça todas aquelas operações. Limpa o banco, exceto o autoincremento e insere de novo os 3 contatos para mim, para rodar o próximo teste. E aí está feito o teste de remoção. E o testar para atualização? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu preciso atualizar um contato. A gente pode, de novo, fazer de duas formas. A gente pode buscar um contato. Então, é que nem a gente fez para buscar GrossBuilder. Eu podia vir aqui, ó. Manda buscar a GrossBuilder. Aí vai nesse contato e muda alguma informação. Por exemplo, eu vou mudar o nome para teste. Então eu mexi nesse contato. Aí eu vou no DAO e falo para ele, atualiza esse contato no banco para mim. Como é que eu sei que esse atualizar funcionou? Se você pegou o contato 1, mudou e ele pediu para atualizar, se eu buscar o contato 1 de novo, ele tem que vir desse jeito aqui. Então, eu podia fazer isso de que forma? Eu podia ter um outro contato. Ó. Esse aqui vai ser o buscado. DAO vai lá e busca de novo para mim o contato 1. Ok. Aí eu vou faço um assert equals. Garante para mim que é igual. O que eu esperava receber? Eu esperava receber um objeto igual ao objeto contato. É esse que eu alterei aqui, ó, com as informações alteradas. Quando eu fiz a busca, eu recebi esse objeto buscado aqui. Os dois têm que ser iguais. Essa é uma maneira de você fazer. Manda buscar e compara
com o contato que você mandou alterar lá dentro do banco. Se você quisesse fazer também, você podia fazer quebrado. Você podia pegar e fazer vários asserts. Por exemplo, assert equals e teste nome é o nome que está dentro do contato buscado. Faz isso para endereço, telefone e e-mail. Então, ao invés de testar o objeto inteiro, você podia testar as partes do cara que você recebeu na hora que você fez a busca depois da atualização. Dos dois jeitos deveria funcionar aqui. E aí fechou o nosso último teste, ó. Teste de atualização do banco. Vamos ver se está funcionando ainda, se eu não estraguei nada. A gente pode ir lá no projeto e rodar como teste unitário. Vamos ver lá na saída do JUnit. Verde. Os 5 testes passaram. Bacana aqui é a velocidade com que o teste está rodando. Ó. Tá feito. Por que tá rápido desse jeito? Porque o banco do H2 tá rodando na memória do micro, cara. Ele não tem que abrir uma conexão via rede, via internet, de repente, para conseguir conectar, para pedir para rodar. O banco não tem que acessar o disco para pegar as informações estão na memória. Então é muito mais rápido fazer o teste usando esse H2 na memória do que usando um teste normal com o banco em disco. Ainda mais se tiver um servidor fora da sua rede local, por exemplo. Eu vou criar uma outra classe de teste unitário chamada aí contato DAO H2 disco teste. Lá no pacote modelo DAO, dentro de source test Java. Então, do mesmo lugar onde eu coloquei essa classe aqui, modelo DAO, eu vou pedir para criar uma nova classe, contato DAO H2 disco teste. E dentro dessa classe, a gente vai colar esse código. Ctrl Shift O é do DB Setup. Aqui o connection é Java SQL. Aqui é DB Setup. Aqui é DB Setup. O resto já foi. O código que está aqui é o mesmo desse cara. Ó. Tá? Não mudou nada. A diferença é que na hora de... Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não, aqui acho que não mudou nada. A diferença vai ser na hora de usar. Porque o Conexão Factory que a gente vai pedir para usar aqui, a gente vai passar outro Conexão Factory. Aqui, ó. Essa é a diferença. Só tem essa linha diferente, na verdade. Quando eu fiz o teste na memória, eu pedi para pegar uma conexão Factory H2 memória. Nesse caso agora, eu estou pedindo para pegar uma conexão Factory H2 disco. É uma outra classe que a gente fez, ó. Que devolve uma conexão, mas abrindo o banco H2 num arquivo local. Então o nosso H2 agora não vai ser um banco rodando na memória, vai ser um banco rodando num arquivo na sua máquina. A gente vai ver esse arquivo ser criado daqui a pouco. O resto é igual. As operações são as mesmas, a abertura a configuração do DB Setup é a mesma, os métodos de teste. Eu vou ter que fazer de novo os testes um por um, professor? Não. Você pode vir aqui na classe que a gente acabou de fazer e copiar. Ó. Gravar, buscar todos, remover e atualizar. E aí vai lá nesse do disco e substitui. Que são os mesmos testes, gente. A diferença é que na hora de acessar o DAO acessar o banco vai estar usando o H2 em disco. E aí a gente pode rodar esse teste agora. Essa classe agora, se eu rodar, ó, observe que a estrutura do meu projeto, deixa eu dar um refresh aqui, é essa, tá? Não tem um arquivo do banco ainda. Quando eu pedir para ele pegar uma conexão, lá na classe do H2 disco, ó, é aqui que eu vou pegar e quando ele abrir a conexão, se o arquivo não existir, ele cria o arquivo. Se o arquivo já existir, ele usa o arquivo que já existe. No nosso caso, eu não rodei ainda esse arquivo com extensão mvdb, chamado aí contato simples.mvdb, ele não existe aqui ainda. Tá?
Vamos rodar esse teste do disco, ó. Só ele por enquanto aqui. JUnit rodou. Passou os 5 testes. E lá no console, ele mostrou mais algumas coisas. Ó. Qual é o banco que está utilizando. Porque isso lá dentro do DAO eu mando mostrar algumas coisas para a gente ver que está funcionando. Agora, se eu vier no meu projeto e atualizar, apareceu esse arquivo. Ó. Contato simples.mv.db. É o meu banco de dados. Tem uma tabela contato lá. Eu posso inserir dados, posso remover dados, posso manipular ele como se fosse um banco de dados normal. Só que usando o H2. Isso foi na primeira vez que eu rodei, tá? Na primeira vez, em algum lugar aqui, ele fala... Aí, ó. O banco de dados da aplicação não existe. E aí ele criou o banco contato simples MVDB. Depois ele só usou. Se eu pegar esse mesmo teste agora, vou limpar o console, vou rodar de novo os testes. Se você observar agora, ó, ele não fala mais que criou. Ele só falou, olha, utilizando esse banco. Porque o arquivo já existe. Lá no DAO, eu fiz essa no Conexão Factory aqui, ó. Eu fiz esse teste. Se esse arquivo já existe, ele não precisa criar o banco de novo. Ele só passa batido. Eu não preciso criar a tabela. A tabela já existe aqui. Ele só pode usar, ele só precisa usar. Os testes são os mesmos. Para gravar, buscar, é a mesma coisa. Agora sim, eu vou criar uma outra classe de teste para testar o DAO, mas aí contra um MySQL de verdade. Não é nem o MySQL, é o MariaDB, mas tudo bem, ele não sabe. Então eu vou criar uma nova classe. Lá no pacote modelo DAO, dentro de Source Test Java. E aí eu vou jogar o conteúdo dela, o que está na prática. No passo 14 aqui. Joga lá dentro. Ctrl Shift O. DB Setup, Java SQL Connection, DB Setup, DB Setup. Pronto. O que muda dessa classe de teste para as outras duas que a gente já tem? De novo, só mudou aqui, ó. Na hora de abrir um Conexão Factory para ele usar nos testes, eu vou usar o Conexão Factory MySQL, que é essa classe. E essa classe vai abrir uma conexão com o nosso banco. Olha que maluco. Usando como se fosse uma MySQL. Ó. A URL está usando do MySQL. O driver está usando o driver do MySQL. E o nosso banco é a MariaDB. E vai rodar. Por quê? Eu falei, foi feito para funcionar como se fosse o MySQL. Ele é idêntico, em termos de interface, pelo menos. E boa parte do código era o mesmo código, gente. Essa é a diferença, só é os mesmos testes, só que rodando agora usando direto no MySQL. De novo, você pode pegar esses testes que a gente já tem pronto, ó, colar eles aqui, porque vai ser o mesmo teste. São duas mudanças, na verdade, agora que eu lembrei. A primeira é que a conexão factory é do MySQL. A segunda é que na hora de resetar o autoincremento, não é mais um reset do H2. Aqui eu estava usando o reset autoincremento do H2, reset autoincremento do H2. No MySQL, para resetar o autoincremento é diferente. Então lá naquelas operações comuns, vocês lembram, ó, tem uma maneira de resetar para o MySQL que é diferente do H2. São comandos SQL diferentes para fazer o reset. As únicas duas diferenças aí. Qual é a conexão factory e como resetar. O resto é idêntico o teste. Se eu rodar isso aqui, provavelmente vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque nos nossos esquemas não existe um banco, que é o banco que ele vai estar procurando. Ele vai estar procurando o banco, deixa eu olhar de novo aqui, contato simples. Esse banco não existe. Ele não existe aqui. Não tem aquelas tabelas, não tem a tabela contato dentro desse banco. E lá no Conexão Factory, eu não crio a conexão. Eu não crio as tabelas. Então eu preciso que esse banco exista.
Eu até posso tentar rodar, ó. Eu vou pedir para rodar. Vou dar um Ctrl Shift O. Roda o teste para mim do MySQL. Ó. Roda lá como JUnit. Deu erro. JUnit falhou. Nada passou. Por quê? Primeiro, ele tentou carregar o driver JDBC, na verdade. Ele não achou nem o driver JDBC no nosso projeto. Nas dependências no nosso POM, não tem a dependência do MySQL. Lembra que quando a gente configurou, a gente colocou a dependência do MariaDB? Esse MariaDB está aqui. O do MySQL não. E aí o meu Connection Factory tentou pegar um driver que não existe. Vamos mudar isso aqui. Eu vou comentar essa do MariaDB e vou deixar a do MySQL. Então eu vou tirar essas daqui. Eu tirei do MariaDB e voltei a do MySQL. Agora sim, colocando o MySQL, ele vai achar o driver JDBC. Então agora, se eu testar, vai dar outro erro. Aí, ó. Agora ele tentou conectar. Só que deu um erro. Por quê? Banco desconhecido. Contato simples. Não existe esse banco no nosso banco de dados. No nosso MySQL. O que eu posso fazer para resolver? Eu tenho que criar o banco. Só que vai resolver só criar o banco? Não, eu vou ter que criar a tabela também. Então, lá na prática, na verdade, eu devo ter colocado um outro arquivo para vocês, que era justamente o modelo do banco de dados. Então, eu passei para vocês um arquivo do modelo do Workbench para a gente usar. Como é que eu uso esse arquivo, gente? Você clica nele 2 vezes, depois de instalar o MySQL Workbench. O MySQL Workbench vai carregar ele aqui para você. Esse é o diagrama entidade relacionamento que está dentro desse arquivo. Está lá na prática. Eu passei para vocês essa semana passada. Está na segunda semana de outubro. Quando você clica nesse arquivo, ele vai abrir esse modelo para a gente. Esse modelo só tem uma tabela, que é a tabela contato. Tem lá ID, nome, endereço, telefone e o e-mail. Se você clicar 2 vezes aqui no contato, ó, a gente consegue ver algumas informações a respeito dessa tabela do banco. Por exemplo, o nome, o collation, charset e tal. Eu consigo ver as colunas, os tipos. O ID contato aqui, ele está como primary key, not null, unique e auto incremento. Então, quando eu insiro um contato, eu não preciso passar o ID contato. O próprio banco vai estar fazendo o incremento para mim do ID. Que mais? Isso é a tabela. E o banco? Em que banco que isso aqui vai ser colocado? Quando você abre o modelo, ele vai abrir 2 abas para você aqui. Ó. Uma aba é o diagrama. A outra é o modelo que ele está carregando. Ó. Esse diagrama que está aberto aqui é esse diagrama que está aqui no seu modelo. Ó. Se você clica aqui, ele te leva para o diagrama. Se por acaso você fechar, só clicar que ele volta para o diagrama. E aqui nesse modelo tem o nome do banco. Ó. O banco está chamado Contato Simples. Esse é o banco que vai ser gerado se você usar esse diagrama para gerar o banco. Se eu quiser mudar esse nome, eu clico aqui 2 vezes. Ó. Tá ruim aqui, mas só arrastar para baixo. Ele vai abrir aqui esse esquema e aí você consegue ver o nome dele. Se você quiser mudar o nome, é só vir aqui e digitar outra coisa. Digita, dá Enter, ele vai mudar aqui. E aí, se você gerar o banco a partir do diagrama, ele vai gerar no banco que você colocou aqui. Como é que eu faço para gerar o banco a partir do diagrama? Não basta só abrir o diagrama, eu tenho que pedir para gerar o banco a partir dele. A gente vai no Workbench, vai lá no menu Database e vai fazer um Forward Engineer. Forward Engineer. A conexão é a conexão do MariaDB no container, que a gente já tinha criado. Na porta 3309. Next, next, next. Ele vai mostrar o SQL que ele vai gerar. Ó. Então, ó, ele já vai usar o banco contato simples. Se não existir, ele vai criar. Depois ele vai criar a tabela contato com aqueles campos todos que eu coloquei. Só dá next, next, next até ele executar. Fecho. Criou o banco. Como é que eu sei que já criou o banco? Você pode voltar aqui nesse desenho da casa aqui à esquerda. Ó.
que é a tela principal, e abrir a conexão. Quando você abrir a conexão, lá na aba de esquemas, deve ter agora o contato simples aqui, com a tabela contato e as colunas que a gente pediu. Então eu criei esse banco a partir do diagrama, indo lá em database e fazendo um forward engineer. Se você já estava com essa aba de conexão aberta, o banco, quando você cria, ele não aparece automático aqui. Enquanto você não vier e pedir para atualizar, ele não vai buscar os bancos novamente. Então, às vezes, se você já estava com a conexão aberta e pediu para gerar o banco, ele não vai aparecer aqui. Não é que deu errado, não. É porque você não atualizou mesmo a interface. Acho que no meu eu tenho um outro Workbench aberto. Ó. Isso aqui foi antes. Ó. Eu já gerei o banco, mas ele não está aparecendo aqui, porque ele já estava aberto. Se eu vier e atualizar, agora ele sabe que existe esse banco, que é o que a gente acabou de criar. Uma vez que o banco está criado, vamos testar, né? Esqueci de fazer o teste. Agora que o banco está ok, eu vou pedir para rodar novamente o mesmo teste. Vamos lá no JUnit, roda de novo. Opa, agora não deu erro. Ó. Um monte de mensagem ok, vamos ver o JUnit. Passou. Os 5 testes passaram. Então ele conectou com o meu banco, fez rodar aquele monte de teste que a gente já tinha preparado usando o banco de verdade. Eu não lembro se o banco no final fica com a mudança. Vamos olhar aqui. Eu vou fazer um select. Tá lá, ó. No último teste que eu fiz, ficou as informações lá, ó. João foi o cara que eu inseri no teste? Eu não lembro mais. Foi, ó. Lembra que no teste de gravação eu inseri o João? Acho que ele foi o último teste que eu rodei aqui. Ou então, eu só fiz testes depois dele que só buscavam. Eu não cheguei a alterar o banco. Porque ficou tudo lá, ó. O Grosbiro, o Subilobaldo, o Gonisvaldo e o João. E se eu rodar todos os testes agora, vai rodar as 3 classes que a gente criou. Tudo passou, rodou 15 testes. 5 de cada uma das 3. O H2 na memória, H2 em disco e H2 usando... H2 não, e o MySQL. Usando o banco de verdade. Então vamos aí fazer a criação de um archetype para desktop com testes. Versão 1.0. Eu falei para vocês que aquele Maven Archetype Kickstart ele não serve para a gente. Todo projeto que a gente criou até agora, a gente tem que arrumar um monte de coisa. Vamos criar um archetype nosso e ele já vai sair com a estrutura que a gente quer, com as dependências que a gente quer, principalmente a parte de testes e de login. Já vai sair isso pronto. Vamos lá então no Eclipse e eu vou criar um novo projeto Maven. Só que agora o archetype vai ser esse archetype, ó, Maven Archetype. Então, File, New, Maven Project, dá um Next. Ele vai buscar os archetypes na rede. A gente vai escolher esse archetype, ó. Maven Archetype, do próprio Apache Maven, versão 1.4. Esse archetype é um archetype para gerar archetype. Olha que loucura. É uma estrutura de projeto que gera um novo archetype do Maven. Eu vou dar um Next. E aqui a gente vai configurar as informações desse archetype. Vamos configurar ela então. O Group ID, eu coloquei aqui BR, Edu, IFTM, UPT. Não precisa colocar isso tudo. Se você quiser colocar direto só TEDs, normalmente o Group ID é a sua empresa. Eu vou deixar TEDs aqui. O nome do artefato eu vou chamar de Projeto Desktop Testes. Esse vai ser o artefato desse projeto que a gente está criando, do nosso archetype. Tá? Projeto Desktop Testes. A versão a gente vai mudar para 1.0. Não deixa o nome padrão. O padrão que ele colocou lá é 001 Snapshot. Não. Vem aqui, escreve lá 1.0. Essa vai ser a versão desse archetype que a gente vai estar criando. O package você pode deixar em branco. Deleta isso aqui. E aí está configurado. Ó. TEDs.
Projeto desktop testes versão 1.0. Dá um finish. Ele vai criar um projeto para a gente. Aí você olha esse projeto, mas está com cara de um projeto Maven normal. Ó. Source, Target, o POM, Source Main, tá igualzinho o projeto Maven. O que tem de diferente aqui? Se você olhar dentro do Main, Resources, tem coisa aqui que normalmente não tem. Archetype Resources. Aí você abre Archetype Resources, opa, Source e POM de novo. Com o main teste de novo lá dentro, olha que loucura. Já tem source main teste fora e tem source main teste lá dentro. Isso aqui é o seguinte, ó. Essas informações de fora é o projeto que a gente criou. É o nosso projeto que gera archetype, é a estrutura desse projeto. O que está dentro aqui de resources, archetype resources, é o conteúdo que eu quero que tenha nos projetos que eu criar a partir desse archetype. Não sei se eu fui claro aqui. O que eu colocar aí dentro, eu quero que apareça nos projetos quando eu criar um novo projeto a partir desse archetype que eu estou criando. É aqui nesses arquivos, nesse diretório source e nesse POM, que a gente vai fazer as mudanças que eu quero que tenha nos projetos quando eu criar um projeto a partir desse archetype. Então, cuidado. Esse POM de fora é o do archetype, é do gerador de archetype. Esse POM de dentro é o que eu quero que os projetos criados com esse archetype tenham. Tá, então, cuidado com esses conteúdos aqui. Eu estou falando isso justamente isso. Ó. Source Main Resources Archetype Resources é a estrutura dos projetos que vão ser gerados por esse archetype. A gente vai mudar lá dentro. Por exemplo, eu não quero aquele arquivo apptest.java. Se você olhar aqui dentro, ó, source, teste, java, já tem uma classe de teste padrão aqui. Ó. Eu não quero essa classe no meu projeto quando eu criar. Eu vou deletar ela. Tirei essa classe lá de dentro. Então, os projetos que eu criar já não vão ter mais essa classe lá dentro. É a primeira mudança. O diretório Resources, Source Main Resources, ele ainda não existe. Se vocês olharem aqui dentro, a Source Main não tem Resources, tem Java. Um app Java aqui. Esse app Java acho que podia apagar também. Podíamos apagar ele também. Ó. Eu vou deletar o app Java também. Faz sentido ter um Hello World lá dentro. Então eu tirei o app Java e o app Java Test. Que estavam aqui dentro desses dois pacotes, tá? Source Main Resources não existe. Eu tenho que criar esse diretório. Então aqui Source Main, botão direito, New, Folder. O nome do folder é Resources. Agora sim, quando eu criar um projeto, já vai sair Source Main Java, já vai sair o Resources, ele já vai sair com essa estrutura aqui. Dentro de Resources, eu vou colocar o arquivo de configuração de login, porque a gente vai querer que saia com login usando o Log4j 2. Então eu vou criar um novo arquivo dentro desse Source Main Resources, com esse nome aqui. Aqui o problema, Source Main Resources, se eu tentar... Não, ele vai deixar no caso. Quando é um arquivo XML, ele deixa. Eu quero que crie esse arquivo, log4java2.xml. Ele criou lá dentro. Cuidado que ele vai abrir na aba de design. A gente quer mexer no source. Então, aba design e aba source. Eu vou jogar aqui dentro. Tudo que está aqui no 2.3, ó. Copiar isso aqui. E vou substituir o que já estava lá, ó. E tem aqui dentro, olha, é a configuração de login. Ó. Tem algumas propriedades que a gente já tinha definido, inclusive com log colorido. Tem dois appenders, um para jogar na tela, um para jogar em arquivo. E tem dois loggers. O async root, configurado já para info e jogar na tela. E o logger para um pacote. Esse pacote vai ser o pacote que o cara escolher quando ele for criar o projeto. Lembra que quando a gente cria um novo projeto, ele pergunta qual é o pacote que você quer?
Então ele já vai gerar um pacote com o que o usuário escolheu e já vai configurar um logger nesse pacote, no nível debug, para jogar na tela também. Lá em cima, o nome aqui, ó, normalmente a gente põe o nome do projeto. Só que lembra, esse arquivo vai ser usado para gerar um novo projeto. Então aqui eu quero que o Maven preencha com o nome do artefato quando o cara estiver criando um projeto. O nome que o usuário colocar no Artifact ID, quando o Maven criar o projeto a partir do nosso archetype, ele vai colocar aqui para mim. E aí o log do cara já vai sair configurado para o projeto dele. Então, ó, essa já é a estrutura do projeto por enquanto. Quando o cara criar esse projeto, já tem um arquivo de log dentro do projeto, já configurado para o projeto dele. E mais? O POM. O POM desse projeto. O POM desse nosso projeto, ó, se você abrir esse POM interno aqui, cuidado para não pegar o de fora. Ele está com aqueles mesmos erros, ó. O Java errado, o JUnit antigo, essa seção toda de build aqui que não precisa. Então, eu vou arrumar esse POM. Eu vou pegar esse que está aqui na prática. Eu vou copiar ele e vou substituir o que está aqui. O que eu estou fazendo aqui? Vamos dar uma olhada. Ó. Quando o cara gerar um projeto, esse POM já vai sair com as informações que ele entrou, Group ID, Artifact ID, versão, vai gerar um jar no final, já vai sair com o TF8. O Java já estava errado lá na prática, a prática é antiga, não é mais Java 11. Nós estamos usando o Java 14, embora já tenha saído inclusive o 15. Põe lá 14. Testes com JUnit, já vai estar a dependência do JUnit novo, já vai estar a configuração de login, com o Simpolog, o Log4Java 2 e o Disruptor já vai estar aqui dentro. Já vai vir com o Sharefire e o Failsafe, já tudo lá dentro. As versões devem estar tudo errado. Vamos pegar de um projeto que a gente já tenha feito aqui e vamos só atualizar. Por exemplo, o JUnit já está na 5.7.0. O Mockito 3.5.13. O Mockito a gente não colocou lá, disfarça. Que mais? Aqui só tinha o JUnit. Cadê o login? Eu não sei se tem algum projeto com login pronto. Eu vou acrescentar essa linha nas propriedades. Aqui eu estou falando para ele o seguinte, olha. Tanto o código-fonte quanto as saídas de relatórios eu quero que use o TF8. O Java já está correto. A dependência do login está aqui. Eu arrumando o projeto errado. Que bagunça que eu fiz. Esse é do Mockito. É esse aqui que a gente está arrumando. As dependências de login. Vai ser 1.7.30. Já estava, eu fiz à toa. 2.13.3. E o Disruptor já está no 3.4.2. Pronto. Então as dependências do JUnit e do Simpolog Facade com Log4Java 2 já vão estar no projeto. Configuração do Sharefire, do Failsafe, a gente já tinha um outro aqui. Tem alguma coisa diferente nisso. Eu vou copiar na dúvida. Não mudou é nada. Pronto. Então, eu criei um POM já configurado do jeito que eu quero. Ó. Já vai sair com o Java correto, já vai sair com o JUnit, já vai sair com o login na versão certa. Já está configurado os dois plugins para teste unitário e teste de integração. Já tem o arquivo de configuração de login com os loggers criados. Então o projeto está pronto para a gente começar a fazer testes. Pelo menos nessa versão 1.0 aqui. Vamos arrumar algumas coisas. Agora já é do projeto do Archetype. Ó.
Lá em Source, Main Resources, MetaInf, Maven, Archetype, Metadata. A gente vai jogar esse conteúdo do passo 3 aqui. Então agora, ó, dentro aqui, ó, Source, Main Resources, MetaInf, Maven. Nesse arquivo aqui, ó, Archetype, Metadata. Eu vou substituir o que já estava lá por o que está lá na prática. Salva. O que está sendo feito aqui? Ó? É como se fosse uma configuração sobre o archetype. Eu estou definindo quais são os conjuntos de arquivos que tem nesse archetype. E aí tem alguma configuração para cada conjunto de arquivos. Esse primeiro aqui, ó, eu estou falando para ele o seguinte, olha. Lá no diretório source main java, ou seja, aqui dentro, ó, source main java, estou falando desse caminho aqui. Eu quero que tenha pacotes lá dentro, porque vai ter código Java. Então, se o usuário, na hora que cria o projeto lá do Maven, definir um pacote, esses códigos que estiverem ali tem que ter pacote. Tá? Tem que ser filtrado porque pode ser que tenha código ali dentro depois, não agora, que precise ser trabalhado pelo Maven. Tem que ser atualizado, trocado pelo Maven por alguma coisa. No nosso caso, como ele está vazio, ele não vai fazer nada lá dentro. Mas se eu não colocar isso aqui e o diretório estiver vazio, ele não entra no archetype. Então, se a gente não puser essa linha, essas 3 linhas aqui, esse diretório não ia aparecer no projeto gerado a partir desse archetype. Mesma coisa no source test Java. Lá dentro de source test Java, não tem nada. Mas se eu não coloco isso aqui, esse diretório não ia aparecer dentro do archetype quando eu criar o meu projeto. E por último, o source main resources. Então, source main resources tem coisa aqui dentro. Então, eu tenho que fazer que seja filtrado, porque tem informações aqui que o Maven tem que trocar. Ó. Isso aqui o Maven vai ter que preencher com o nome do artefato. Aqui embaixo, o Maven vai ter que trocar e colocar o nome do pacote. É por isso que está marcado como filtered. Para o Maven vir aqui e fazer essas mudanças. Não tem pacote porque não tem Java lá dentro. Tá? E aí esse arquivo vai ser colocado no nosso archetype. Então a gente coloca essas mudanças, manda salvar. Está pronto o nosso archetype. Ó. Pelo menos a estrutura inicial do nosso projeto. Quando eu criar um projeto, ele vai sair com essa cara que está definida aqui dentro. Ó. O POM já vai estar correto, o log já vai estar definido, e aí é só você usar para fazer os testes que você precisa. Falta eu instalar esse projeto. Eu só criei ele, eu tenho que fazer com que ele seja instalado na minha máquina para depois o Eclipse usar ele para gerar novos projetos. Como é que a gente faz para instalar? A gente vai vir lá no botão de execução. Então a gente vai vir, deixa eu fechar aqui, ó, nesse botão de execução, só que agora a gente vai clicar na seta no Run As. E aí vai vir aqui, seleciona o projeto, vai lá em Run As, Maven Install. Então, com o projeto selecionado, clica aqui na seta para baixo, Run As, Maven Install. Eu estou falando para o Maven, faz todo aquele ciclo de vida que você tem padrão até instalar o artefato no repositório local. Ou seja, instala para mim esse archetype no meu repositório local. Manda rodar. Se for a primeira vez que você está rodando, ele vai fazer um monte de download. No meu caso, eu já fiz isso em outra disciplina, então foi rapidão. Ele fez o quê? Rodou. Se no final deu sucesso, é porque você não fez nada errado na criação desse projeto. Você não fez nada no lugar errado, por exemplo, errar o POM, coisa do tipo. Se errou, aí você tem que parar e começar de novo a prática desde o início e ver em que lugar que você fez besteira. Feita essa instalação, ele está colocado lá no nosso diretório .m2. Ó. Se eu for lá na minha pasta do meu usuário, pedir para ver os arquivos ocultos com Ctrl H, procurar aqui .m2, meu repositório, se eu procurar aqui por TEDs, está lá o meu projeto desktop testes, ó, 1.0, o jar do meu archetype. Então ele já foi
criado e foi instalado no meu repositório local. Já está no ponto M2 aqui da minha máquina. Só que o Eclipse não sabe que isso existe. Então, se eu ainda vier aqui agora e tentar criar um novo projeto Maven, não vai aparecer aqui. Eu preciso configurar ele para que ele busque aquele archetype local aqui também. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Só tem que fazer isso uma vez, tá? Lá no menu Window, Preferências, lá em Maven, Archetypes. Ó. Window, Preferências. Procura aqui Maven. E dentro de Maven, Archetypes. Aqui está definido aonde o Maven busca os archetypes. Tá? Ele já tem 4 locais aqui pré-definidos. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou adicionar um novo catálogo local. Ou seja, existe um novo catálogo onde tem archetypes na minha máquina. Então eu vou clicar aqui em add local catalog. Ele vai falar qual que é o arquivo do catálogo. O arquivo tem um arquivo chamado archetype catalog.xml dentro lá daquele repositório. Tá? Naquele diretório .m2 do seu usuário, dentro de repositório, esse arquivo já deve estar lá. Então eu vou vir aqui no browser, vou procurar o M2, repositório, lá embaixo. Está lá o arquivo, archetype catalog. Eu vou selecionar ele. Na descrição, o que você quer que apareça aqui no Eclipse? Lá na prática, eu coloquei catálogo local. Catálogo local. Então, ok. Ele vai estar lá na minha listagem agora. Você pode aplicar e fechar. Bom, e se esse arquivo não estiver lá, professor? Eu já vi acontecer. Eu dou aula nos laboratórios do Instituto, as máquinas são todas iguais, é o mesmo hardware, o Linux foi instalado com a mesma imagem em todas as máquinas, a configuração todos os alunos fizeram juntos comigo e tem uma ou outra em que esse arquivo não aparece. Não sei porquê, nunca entendi por que acontece isso. Mas tem como arrumar nesses casos. Então, se alguém acontecer isso, esse arquivo não tiver nesse diretório esperado aí no caso, o que você tem que fazer? Lá no terminal, no diretório do nosso archetype, vocês têm que rodar esse comando aqui, para ele fazer um update do catálogo local e aí gera aquele arquivo para a gente. O jeito mais rápido de fazer esse comando executar no Eclipse é se você tiver aqui no nosso projeto do archetype, ó, lembra que esse é o projeto do archetype. Botão direito no nome do projeto, vai lá em Show in Terminal. Se você vier em Show in Terminal, o Eclipse vai abrir um terminal para você no diretório desse projeto. E aí você cola e roda esse comando. Só se aquele arquivo não apareceu. Se ele apareceu, você já deve ter feito o que precisava. Se não tiver aparecido, manda ele rodar esse comando e aí repete essa parte de criação do catálogo local, que aí ele vai achar o arquivo para você. O console colorido no Eclipse a gente já fez. Esse componente padrão do Eclipse que mostra o console, o padrão dele não mostra quando sai log colorido. Então não adianta nada a gente ter feito lá em source main resources e configurar que sai cor preta, azul, blá blá blá. Não vai sair aqui desse jeito. Vai sair inclusive errado, vai sair um monte de caractere biruta aqui. Existe um outro componente que a gente pode instalar e aí o Eclipse substitui esse console padrão por esse outro componente. E é esse ANSI Escape em console plugin aqui. Ó. A gente vai instalar esse cara. Como é que instala ele no Eclipse? A gente vai pegar essa URL. Vocês vão abrir um navegador. Abre esse endereço. Diminui um pouco essa janela aqui para você conseguir abrir ela e o Eclipse ao mesmo tempo. E aí vocês vão pegar esse botão install, ó, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta e solta dentro do Eclipse em uma área em branco aqui. Ó. Pode ser aqui, pode ser no meio do código, desde que seja dentro do Eclipse. Quando você arrastar e soltar, isso vai dar início ao processo de instalação. Aí é só esperar, next, next, next. Se pedir para você aceitar a licença, você aceita, finaliza.
Ele vai falar para você que tem que reiniciar o Eclipse, aí você reinicia o Eclipse, ele vai estar instalado na sua máquina. Com isso feito, o que acontece? Ele trocou esse componente do console, você está usando agora o ANSI console. Você pode desabilitar ou habilitar, tá? Com ele habilitado, se você ver o login agora aqui, ele vai sair login colorido. Desde que esteja configurado para sair colorido. Como é que eu testo se funcionou? Manda criar um projeto. Então vamos lá no Eclipse. Eu posso até fechar o nosso projeto. Já foi instalado, né? Vai lá em File, New, Maven. Next. Aqui, se você deixar todos os catálogos, ele vai fazer a busca na internet. A gente muda isso aqui agora. Eu falo para ele, não, ó, o catálogo, eu quero que você use o catálogo local. Pronto, ó. O catálogo local só vai mostrar o que você tem de archetype no catálogo local. No caso, eu tenho um da disciplina de DAO 2 e um da disciplina de TEDs. É o que a gente criou agora, ó, versão 1.0. A gente seleciona esse archetype. Next. Eu vou botar aqui o grupo TEDs, o artefato é teste. A gente vai apagar ele depois. A versão pode ser essa, o pacote pode ser esse. Só para ver se a gente consegue criar um projeto usando esse archetype. E aí gera. Não falou nada, não deu erro, o projeto está criado. Já saiu, ó, Java 14, o POM já está com os nomes corretos, já tem JUnit, login, os plugins que a gente precisa. Lá dentro de Resource já tem configuração de login pronta. Então está prontinho para a gente poder, por exemplo, criar um novo teste. E aí rodar alguma coisa aqui só para a gente ver funcionando. Então, a gente criando esse archetype está pronto para gerar novos projetos. E o bacana é que se você quiser melhorar esse archetype depois, é só você vir aqui nesse nosso projeto Desktop Testes e mudar. O que você precisar, você muda aqui dentro. Por exemplo, a gente podia adicionar aqui Jacoco, podia adicionar o Pitch, podia adicionar Mockito, podia adicionar o DB Setup e deixar tudo isso aqui dentro desse archetype. Eu só recomendo que se você fizer mudanças, vem nesse POM de fora e muda a versão. A versão 1.0 é essa que a gente instalou agora. Mas se você quiser uma versão nova, muda aqui para 2 ou então 1.1, que seja. Faz as mudanças e aí instala de novo. Cada vez que você fizer um install agora com uma versão nova, você tem um novo archetype criado com as mudanças que você fez. E aí o projeto, quando você criar, já sai com tudo que você configurou lá dentro. Terminou essa prática da criação do archetype. Então vamos ver aí a separação de testes unitários e de integração. Entender o que é interessante de ter essa separação. Os testes unitários, eles são feitos para rodar de maneira rápida. Dessa forma, eles podem ser executados sempre e não impactar o tempo de desenvolvimento. Então, a ideia do teste unitário que a gente estava fazendo, quando eu testo lá os métodos da minha classe, é que o teste seja rápido. Tá? Eu não quero perder tempo esperando os testes rodarem. Eu vou fazer uma mudança no meu sistema. Será que eu não estraguei alguma coisa? Roda os testes unitários. Se passou é porque você não estragou nada que já estava funcionando. Se você perder muito tempo rodando o teste, você para de testar. Se cada vez que você manda rodar o teste, o sistema parar 20 minutos para fazer os testes, não vai rodar os testes toda hora. Não quer perder tempo dessa forma. Você vai rodar de vez em nunca. Isso não pode acontecer. Então, teste unitário tem que ser rápido. Os testes de integração, por outro lado, eles envolvem mais partes do sistema, normalmente envolvendo acesso a arquivos, bancos de dados e servidores. Sendo assim, eles são mais demorados e não são feitos para serem executados a cada modificação feita. Cada empresa tem uma política sobre quando executar os testes de integração. Então, teste de integração é diferente de teste unitário. O teste de integração é quando a gente junta as partes do sistema de verdade. Eu pego as minhas classes de verdade, eu não uso mock. Se você vai usar banco, você vai usar um banco de verdade. Se você tem web service na jogada, você vai usar um web service de verdade. Se você precisa escrever em arquivo ou ler de arquivo, você vai ler e escrever num arquivo de verdade.
Então, esses testes, eles tendem a ser mais demorados. Então, não é um teste que você vai rodar toda hora. Você não vai fazer uma mudança qualquer e rodar os testes de integração, porque você vai perder muito tempo esperando eles acabarem. Então, são dois tipos de testes diferentes. Aí eu falei que cada empresa tem uma política diferente quanto a isso. Tem empresa que vai rodar, sei lá, uma vez por dia. No final do expediente, eles disparam o teste de integração. E aí na manhã seguinte você vê o resultado e começa a arrumar se deu algum problema. Ou então, se o teste demorar muito mesmo, uma vez por semana, imagina que toda sexta-feira eles rodam os testes de integração. Bem que sexta é um péssimo dia, porque se der erro, quem é que vai arrumar isso? Mas pode ser rodado uma vez por semana, de repente. Então depende da empresa, depende do tipo do sistema, do tempo que vai demorar para ser feito. O problema ele surge quando a gente quer separar esses dois tipos de testes de maneira a conseguir controlar quando cada um deve ser executado. Porque o sistema é um só. Você vai ter vários testes. Alguns vão ser unitários e alguns vão ser de integração. Como é que eu vou falar para o JUnit, olha, esses são unitários, esses você pode rodar. Esses são de integração, esses você não deve rodar toda hora, só quando eu quiser. Tem que ter uma maneira da gente fazer essa separação. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos criar um novo projeto Maven usando o nosso archetype. Então, File New, Maven. Observe a velocidade agora. Não tem busca, já está aqui, ó. A gente ganhou tempo criando o nosso archetype. Next. Eu não falei nada sobre o nome do projeto, acho que aqui na prática. Você pode chamar aqui separação, unitário, integração. Ou seja, para mostrar a separação entre testes unitários e testes de integração. Unitários, integração. A versão não precisa mexer, o pacote pode deixar o pacote padrão. Finish. Está criado o projeto. E aí vamos começar a fazer as etapas aqui. Ó. Qual que é a ideia? Eu não quero colocar os meus testes de integração num teste, no mesmo diretório onde meus testes unitários estão. Eu não quero que fique tudo junto, porque senão foi difícil depois de saber o que é o que. Então eu vou criar um novo diretório lá no meu projeto Maven, lá onde está source main e source test, tá? Eu vou criar um novo diretório, que é o diretório IT. Então eu vou fazer que fique lá source IT. IT vem de integration test. Então aqui é onde está source main, source test. Eu vou vir e vou pedir para criar. Acho que pode ser por aqui, inclusive, é mais fácil. Ó. Clica aqui no source, pede para criar um novo folder IT. Ou seja, os meus testes de integração vão ficar aqui, os meus testes unitários vão ficar aqui. Dentro desse IT, a gente vai criar Java. Então agora, dentro de IT, novo folder, Java. Então ficou Source Test Java para teste de integração, Source IT Java para testes... Não, Source Test Java para testes unitários e Source IT Java para testes de integração. Source Main Java é o código normal que não é de testes. Normalmente, pode ter arquivos de recursos que você precise na hora de fazer os testes de integração. Vamos já criar ele também. Ó. Assim como aqui, Source Main Java, o Source Main tem resources, ó, a gente vai criar um aqui para o Source IT também. Source IT Resources. Ou seja, se tiver algum recurso de teste de integração, a gente pode colocar aqui. Como esse diretório IT não faz parte do padrão do Maven, então vocês vão perceber o seguinte, ó. Esse diretório, por padrão, o Maven não olha ele. Ele olha o main Java, ele olha o teste Java, mas ele não olha IT Java. Tanto é que se eu fizer um update nesse projeto, ó, update project, não muda nada na estrutura. Quando a gente coloca testes de unitários, ele põe nesse desenho diferente aqui, ó. Sinal que o Eclipse sabe que aqui tem código-fonte. Ele ainda não sabe que aqui tem código-fonte, porque não faz parte do padrão da estrutura do projeto Maven.
Então eu tenho que ter uma maneira de avisar o Maven para olhar nesse diretório, para levar o que tem aqui como se fosse código-fonte. Como é que a gente faz isso? A gente vai adicionar um plugin lá no POM. Vamos copiar esse plugin aqui do passo 4. E aí vamos lá no POM. Dentro desses plugins que já existem, ó, eu vou adicionar um novo plugin. O plugin é esse Build Helper Maven Plugin. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar código de teste. Com que configuração? Olha, o código de teste que eu quero que você olhe é que está nesse diretório, ó, source it java. Eu estou avisando ele que durante a fase de geração de código de teste é para adicionar teste que esteja dentro desse diretório. Essa etapa ela é feita, na verdade, essa fase ela roda antes de compilar os testes os códigos de teste. Então, os nossos códigos que estiverem nesse diretório vão ser compilados junto com o restante do código. Aqui é se você tiver que gerar recursos para pegar lá do source e resources. Também está configurado também. 3.2.0 é a versão mais nova. 3.2.0. Agora, ó, com isso colocado, observa que eu vou salvar. Eu vou atualizar o projeto. Olha como é que mudou o desenho do source IT. É porque agora o Eclipse percebeu, pela essa configuração, que nesse diretório tem código-fonte. Aqui é para esses de verdinho é quando é teste. O que ele colocou aqui, não botou antes, eu não sei, mas tudo bem. Pelo menos agora ele já sabe que é para levar isso em consideração. Só de ter colocado esse plugin aqui. A gente vai criar algumas propriedades lá no POM. Porque aí a gente vai usar essas propriedades para controlar pela linha de comando do Maven quando é que determinado tipo de teste deve ser ignorado. Porque o padrão, quando você pedir, olha, Maven, testa, ele roda tudo, cara. Tudo que tiver de teste lá, ele vai rodar. Ele não sabe se é unitário, se é integração, que diabo que é. Ele vai rodar todos. Então tem que existir uma forma da gente avisar para o Maven, olha, Maven, só roda esses testes, ou então só roda aqueles testes. A gente vai fazer isso usando essas três propriedades aqui, ó. Então lá dentro das properties, no nosso POM, aqui dentro, eu vou acrescentar três propriedades. Skip testes é para pular todos os testes. Começa com falso. Skip ITs é para pular os testes de integração. Ele já começa com o valor dessa propriedade skip testes. Ou começa como falso também. E o skip UTs é os testes unitários. Também começa com o valor dessa propriedade que começa como falso. Então, por padrão, essas três propriedades não vão pular teste nenhum. Ou seja, vai rodar todos os testes. A gente consegue mandar valores para essas propriedades pela linha de comando na hora de chamar o Maven. É isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Os testes unitários, ele tem como convenção usar o nome da classe mais teste no final. Isso é uma convenção, não é obrigado a fazer isso. Mas essa convenção ajuda a gente agora na hora de configurar essa separação. Por quê? Nos testes de integração, a convenção é ser o nome da classe de teste mais IT, de Integration Test. Então, teste de integração é uma classe terminando com IT, e teste unitário é a classe terminando com teste. O plugin Maven Sharefire ele é responsável pela execução dos testes unitários. Quando ele executa, ele gera relatórios nos formatos de arquivo de texto simples e arquivo XML. Esses arquivos são gerados por padrão lá no diretório do seu projeto /target/Sharefire reports. A gente já colocou essa propriedade, ou seja, esses relatórios que os plugins vão gerar é para usar o TF8, isso já está no nosso POM. O plugin Sharefire tem que ser configurado. A gente vai mudar um pouco essa configuração dele lá no POM. Ó. Depois podia mudar isso lá no Archetype também. Ó. Porque, ó, por enquanto, ó, esse é o que estava antes. Ó. Esse que está aqui é o que eu vou colocar agora. Ó.
O que eu vou acrescentar? Só a configuração. Que configuração é essa? Eu estou falando para ele, é para você pular os testes? Lembra que o Shadify é para teste unitário. Aqui eu estou falando para ele se é para pular testes ou não, usando o valor de uma propriedade. O valor que tiver nessa propriedade, ele vai usar para decidir se ele tem que pular os testes ou não. Eu estou usando aquela propriedade, ó, skip o test, ou seja, é para pular os testes unitários? Dependendo do valor dessa propriedade, ele pula ou não. É isso que eu vou mudar aqui. Lembrando que o valor padrão é não pular. Está todo mundo começando com falso. Essa é a primeira mudança nesse plugin. Esse plugin Maven Failsafe, ele é responsável pela execução de testes de integração. Mesma coisa, ele também gera relatórios nos formatos de arquivo de texto simples e arquivos XML, colocados lá no diretório do projeto /target failsafe reports. E aí a gente tem a configuração dele de novo aqui. Eu vou copiar. Esse é o que está agora. Eu vou colar aqui e a gente vai ver as diferenças. Ó. O nome do plugin é o mesmo, failsafe, a versão é a mesma. Essa configuração não existia, então eu vou acrescentar aqui. Ó. Mesmo esquema. Ó. É para pular esses testes? Depende do valor dessa propriedade. Se ela for verdadeira, não roda nenhum teste de integração. Se ela for falsa, roda os testes de integração. As execuções já existiam. Default. ID está lá, os goals, integration, verify. Tá igualzinho. Então está configurado o Sharefire e o Failsafe. Depois podia ir lá no nosso archetype e fazer essas mudanças lá e instalar de novo. Ele já sai com essa configuração pronta. Vamos fazer testes, só para a gente ver que está realmente separando. Eu vou criar um arquivo de teste unitário, eu vou chamar de unitário teste. E a gente vai criar um único teste lá que vai passar sempre. Então, a gente vai vir aqui em Source Test Java, pode ser nesse pacote aqui. Eu vou pedir para criar um novo caso de teste do JUnit, chamado unitário teste. Já está com JUnit 5, finish. Esse teste tem que passar. O padrão é ele falhar. Se você rodar esse teste, ele vai falhar. Eu quero que passe. Por exemplo, acerte true, true. É um teste que passa, sempre. No caso aqui, eu não quero rodar um teste de verdade, eu só quero mostrar que eu consigo separar a execução de teste unitário de teste de integração. Tá? Então, é um teste unitário e ele vai passar. Mesma coisa, vamos criar uma classe de teste de integração com um único caso de teste para ele, chamado integração IT. Só que agora essa classe eu quero que seja criada aqui, ó, source IT Java. O pacote deve estar errado, a gente vai arrumar o pacote. JUnit Test Case. E eu acho que se eu criar JUnit Test Case, ele vai jogar aqui. Eu já vou confirmar com vocês. O nome está correto. Finish. Não, ele gerou correto. Ele só não gerou o pacote certo. É só para ficar no mesmo pacote do que o outro, mas não vai fazer diferença. Então agora eu tenho dois testes, duas classes de teste. Uma classe de teste unitário e uma classe de teste de integração. Observe que os nomes estão seguindo aquele padrão, a IT de integração e teste para teste unitário. Cada um no seu pacote correto aqui. Eu quero que esse teste de integração passe também. Então vamos lá, acerte true, true. Passa aí. Agora eu preciso rodar isso. Então, o que eu posso fazer para fazer esses testes? Se você for no projeto e falar para o Maven, olha, rode como teste de JUnit. O que vai acontecer na saída aqui? Ó? Não cliquei, não?
Passou. É que não mostrou é nada na tela. O que ele rodou? Os dois, ó. Tanto o de integração quanto o unitário. Então, se você pedir direto assim, ele vai rodar os dois. Não vai dar muito certo, eu quero que ele separe isso. O que eu podia fazer? Eu podia pedir para abrir no terminal, ó, lembra? Ó, clica no botão direito no nome do projeto, Show in Terminal. Ou seja, eu estou num terminal dentro do diretório desse projeto. E aí você pode rodar na linha de comando. Ó. Ele falou para fazer um Maven teste. E quando eu rodei aqui, foi o Eclipse que testou, não foi o Maven. Agora foi o Maven que fez os testes. Vamos acompanhar. Ó. Não tinha recursos, não tinha classe para compilar, não tinha... Ah, aqui foi onde ele adicionou código de teste. Ó. Ele foi lá no diretório source it java e adicionou como se fosse código de teste. Não tinha arquivo de recurso para teste, para ele processar. Aí ele compilou os testes. Compilou as classes de testes que a gente tinha, duas classes. Ó. Aí veio o Sharefire, teste unitário. Rodou. Passou. Um teste que tinha lá dentro, ele passou. Deu certo. E aí terminou. Só que o failsafe não rodou. Olha que beleza. Ele não funcionou. Não rodou aqui pra gente. Por que não rodou? Porque eu mandei ele testar. Quando você manda rodar a fase testar do ciclo de vida padrão, ele vai lá e ele testa. A gente configurou o failsafe para ele rodar nas fases de teste de integração e na fase verify. Eu não sei se vocês lembram, não vou lembrar nunca, mas se você pegar lá no material de Maven, vocês vão ver que a fase de teste ocorre antes disso aqui. E quando você vem aqui e roda Maven teste, ele vai até o teste e para, ele não vai seguir adiante. Por isso que só rodou o nosso Sharefire. O failsafe nem foi ativado aqui. E se eu rodasse Maven Verify? Agora muda de figura. Eu vier aqui, o Maven Verify. Verify, eu não sei se não é a última, não. Eu acho que é a antepenúltima ou penúltima fase do ciclo de vida padrão. Eu sei que ela roda depois de compilar tudo, depois de testar, tanto unitário quanto de integração. Mandei. Vamos ver o que aconteceu agora. Começou aqui, ó. Maven Verify. Mesmo esquema. Recursos, adicionou as classes de teste, do integração, compilou, aí veio o Sharefire, rodou um, deu certo, passou, ó. Aí veio o failsafe. Ó o failsafe aqui. Rodou um, passou também. Aí deu sucesso no final. Então, quando você rodar o Verify, ele faz as duas coisas. Quando você roda só teste, ele só faz um dos testes. Eu posso falar para o Eclipse fazer um tipo de teste específico. Eu posso mandar para ele, olha, Maven Verify, pula teste de integração. Ou seja, só vai rodar os unitários. Se eu vier aqui, copiar esse comando e colar aqui, ó, Maven Verify, passando essa propriedade skip ITs, como se fosse verdadeiro essa propriedade. E aí, mesmo sendo um Verify, vocês vão ver que só rodou o Sharefire. O Sharefire rodou. O failsafe foi pulado, porque eu mandei. Do mesmo jeito que eu posso pular o teste de integração, eu posso pular o teste unitário. Eu só quero rodar o teste de integração. Vamos lá, ó. O failsafe rodou. E o Sharefire foi pulado. Então eu consigo controlar, passando a propriedade, o que eu quero fazer. Eu não quero teste nenhum. Maven verify -d skip testes. Pula os testes todos. Só faz o restante. Tá lá, ó. O Sharefire foi pulado e o failsafe foi pulado. Nenhum dos testes rodou. O ruim aqui é que a gente tem que ficar abrindo o terminal para fazer isso. Seria muito bom se a gente pudesse ter um jeito de falar para ele.
roda só tal tipo de teste ou não roda teste nenhum. Do jeito que está configurado aqui, não está legal. Isso aqui tem que arrumar. Vamos fazer lá direto, depois eu melhoro isso aqui. Como é que eu faço isso no Eclipse para ele rodar esses comandos que eu fiz do Maven aqui, ó, sem eu ter que vir no terminal e fazer isso? Se você clicar com o botão direito no nome do projeto, você pode vir aqui em Run As, procurar aqui, ó, Run Configurations. Nessa tela de Run Configurations, ele já fez direto aqui no JUnit, mas eu não quero mexer com JUnit, eu quero mexer com Maven. Esses aqui eu fiz quando eu descobri como é que configurava. Vou deletar alguns antigos aqui. Aqui no Maven Build, por padrão, vai estar vazio, não vai ter nenhum lá dentro. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou clicar, ó, nesse botão para lançar uma nova configuração para disparar o projeto. Eu vou clicar nesse botão. Ele vai criar uma nova configuração aqui dentro do Maven Build. A gente vai colocar um nome aqui. Por exemplo, eu podia colocar Maven apenas testes unitários. Ou então Maven testes unitários. Ou seja, eu não quero de integração. Tá? No Base Directory, se a gente configurar só o diretório desse projeto, essa configuração só vale para esse projeto. Eu quero que vale para qualquer projeto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em variáveis e vou procurar a variável project, eu acho que é LOC. Eu não sei se é IOC ou LOC. Deve ser LOC. Project underline lock. Vou pegar essa variável. Isso aqui é o diretório do projeto atual. O projeto que tiver selecionado é onde ele vai rodar essa configuração que a gente está fazendo aqui. E aqui no Goals, eu defino o que eu quero que o Maven rode. Por exemplo, eu posso colocar aqui verify -d. Eu quero que ele pule quem? Skip teste de integração. Eu só quero que ele rode testes unitários. Eu não preciso escrever MVN, tá? Isso aqui já é um objetivo do Maven. Ele sabe que vai chamar Maven isso aqui. Verify -d skip ITs. Vai rodar só testes unitários. O que mais eu vou mudar aqui? No refresh eu acho que não precisa, mas se você quiser, quando ele acabar, você pode fazer com que ele atualize. Pode ser o workspace inteiro, ou então eu vou falar para ele, atualiza para mim toda a estrutura do projeto desse recurso. E ele vai dar um update nesse projeto aqui para você. De repente apareceu algum diretório, alguma coisa aqui, você quer ver, ele vai dar esse refresh para você. E por último, aqui em Common, eu vou falar para ele que eu quero que essa opção esteja disponível tanto para debug quanto para execução. Então eu vou poder rodar esse Maven Testes Verify em qualquer projeto selecionado, ele vai rodar esses goals em qualquer e vai aparecer essa opção desses dois menus aqui. Aplica, se você quiser executar para garantir, ele já vai rodar. E uma vez feito isso, agora se eu quiser fazer com que esse comando execute sem ser pelo terminal, eu posso clicar com o botão direito. Se você vier aqui em Run As, não, mas não está aqui, professor. Não, não está. E não dá para colocar, isso aqui é mais maluco ainda. Eu já olhei, que nem um doido isso, eu não consigo criar uma opção com aquele comando. Mas se eu vier aqui em Maven Build, ele sabe que essa build existe, ó. Opa, tá aqui, ó. Ele te mostra as builds que a gente criou. Então, uma maneira é essa, botão direito, Run As, Maven Build, ó, Maven Testes Unitários. Aí você dá OK e ele roda. Essa é uma forma. Mais fácil ainda, com o projeto selecionado, você pode vir aqui agora, ó, Maven Testes Unitários vai estar sempre aparecendo aqui. E ele vai rodar os testes unitários. Isso vale para qualquer projeto. Se eu vier aqui no projeto JUnit agora, ó, tá com ele selecionado, a opção continua aqui, ó. E ele vai rodar o Maven Verify -d blá 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 nesse projeto que a gente está aqui do JUnit.
Deu um monte de erro porque... vamos pensar... Bom, não foi feito para rodar o Maybe Verify -d, blá blá blá. Mas ele serve, o comando serve para qualquer projeto. Tá? O que deu errado aqui é uma boa pergunta. Ah, tem algum teste lá que está falhando mesmo. A gente fez algumas mudanças nesse projeto e ele estava dando errado. Ó. Tá errado mesmo. Bom, mas funciona. Eu dou um close. A gente pode fazer a mesma coisa para o contrário. Ó. Botão direito, Run As, Run Configurations. Vou criar uma nova. Vai lá no Maven Build. Só que agora vai ser Maven Testes de Integração. O Base Directory é o Project Lock. Goals vai ser Maven. Podia dar um clean verify -d skip UTs. Primeiro ele vai limpar o projeto para depois fazer toda a etapa do verify, pulando os testes unitários. Vai deixar só o teste de integração. O refresh do projeto, eu quero que isso apareça nos dois menus. Pronto. E agora a gente tem mais uma opção aqui, ó, testes unitários, testes de integração. E se você quiser, você ainda pode criar mais uma para não ter teste nenhum. Maven sem testes. Opa, eu estou estragando o antigo aqui, besteira. Run as, Run Configurations. Ele já abriu uma, eu fui sair mudando. Tem que criar uma nova. Aqui vai ser Maven sem testes. Lá dentro da variável Project Lock, os goals vai ser clean, verify, -d, skip, tests. Dá um refresh no projeto atual. Eu quero que apareça nos dois menus. Tá pronto. Agora, em qualquer projeto do seu Eclipse, você vai clicar. Você pode vir aqui, Maven Build, escolhe. Ah, eu quero sem testes, quero um teste de integração, quero testes unitários. Ou então vem direto aqui e roda o que você quer. Eu já tinha até feito duas outras. Lembra que a gente fez o Maven para rodar o PyTest e o Verify? E ficou só para um projeto? Eu fiz dessa forma e aí vale para qualquer projeto. Mesmo esquema, eu vim lá, ó, Run As, Run Configurations, e fiz um para o PyTest. No qualquer projeto, roda esse comando, esse Go do Eclipse. E o outro do Verify era o Clean Verify. Aqui eu botei Clean, Clean, aqui faltou um Clean. Tá pronto. Tá pronto para rodar direto por aqui. Então a gente conseguiu aí separar os dois. Testes unitários, testes de integração. Ah, o meu teste agora ele usa um banco MySQL, ele acessa o web service, ele escreve em arquivo, faz o teste aqui. Ah, o meu é só um teste unitário, rapidão, rodando com Mockito, no H2 na memória, faz aqui. E aí, dependendo do que você quiser fazer, você vai lá, não, só quero testes unitários. Pronto. Ele vai testar para você só os unitários. Rapidinho, ele roda, termina, você vai continua trabalhando. Ah, uma vez por semana tem que rodar o outro. Aí você vai lá e roda só o outro. Ah, e se eu quisesse todos os testes, você podia ter um Maven Verify puro, né? Que aí ele já roda todos eles, ó. Ele rodou tanto o Surefire, ó, testou, e o Failsafe testou também.